Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir a igreja para poder se sentar. Já a gente levanta de novo, amém? Já que hoje é culto de jovens, todo mundo aqui é jovens, amém? Glória a Deus. Confesso ao diácono agora que essa música fez lembrar lá da Bahia. Ô, glória! Acabei de chegar de lá esses dias e foi só vitória. Aleluia! Quero, desde mão, já agradecer ao pastor e essa nova liderança do grupo de jovens por confiar em mim a ministração da palavra desta noite. Estou muito feliz em poder estar com os irmãos mais uma vez reunidos. O coração se alegra Graças a Deus! e eu creio que Deus se faz presente neste lugar porque eu tenho sentido a presença dele. Aleluia! Aleluia, desde o começo do culto. E muito mais ele tem para fazer essa noite. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala assim: olha, Deus tem uma bênção na sua vida hoje. Fica ligado aí até o final, ele vai entregar. Amém? Amém! Glória a Deus. Irmãos, eu, como falei, estive lá no Brasil um mês. Foi uma experiência boa para a minha vida. Não só em relação ao custo de matar a saudade dos familiares, dos amigos, mas Deus concedeu graça de estarmos levando a palavra do Senhor em algumas oportunidades. Aleluia! Deus assim honrou e nos abençoou, né? Podemos, não só na minha cidade, em outras cidades também, e foi uma bênção. Eu agradeço a essa igreja que ora pela minha vida, pelos meus pastores, e eu tenho certeza que se não fosse pela oração dessa igreja, nada seria possível eu estar lá pregando a palavra do Senhor. E Deus concedeu esta graça para mim. Amém? Como esta noite é culto de jovens, eu confesso aos irmãos, eu tenho um esboço aqui, a palavra vai ser bem curtinha, amanhã já é segunda-feira, todo mundo, os jovens vão estar voltando às aulas, né? Muitos no trabalho, então eu não vou prolongar muito a palavra. E eu convido os irmãos agora sim a ficar de pé, a gente poder ler a primeira carta de João, no capítulo 14, capítulo 2 e o versículo 14 e 15. Quase todo congresso de jovens e cultos de jovens, essa palavra é mencionada. E eu vou falar um pouco sobre isso essa noite. Através do jovem João, eu pude confirmar esta palavra esta noite. Esta noite eu quero falar sobre mistura, a qual jamais devemos não misturar com as coisas deste mundo. Amém? A palavra do Senhor diz assim então. Eu vou começar a partir da parte B do versículo 14, que é direcionado aos jovens, que diz assim: vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra do Senhor está em vós, e já venceste o maligno. O 15 diz assim: ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Amém? Não ameis? A minha está errada então. Se alguém que ama o mundo não ama o Pai, e o amor do Pai não está nele. O 16 diz assim: porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Amém? A igreja pode se sentar. Estava meditando nessa palavra e achei essa primeira parte até interessante, quando ele fala assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Eu fiquei naquilo: Senhor, a sua palavra fala que eu sou forte. Eu peço a Kate para mostrar uma primeira imagem que eu tenho aqui, que hoje eu fiz algo diferente, né? Trouxe algumas imagens para poder ajudar um pouco na ministração da palavra. E eu ficava assim: Senhor, sua palavra fala que eu sou forte e... será que eu sou mesmo? Será que eu sou forte assim? Porque, Senhor, eu me vejo tão fraco. Eu creio que muitos aqui também não devem ser diferentes de mim, ainda mais quando é das coisas do Senhor. Por que, Senhor, eu não tenho essa força que a sua palavra diz que eu tenho que ter? Se a sua palavra dá ordem que eu sou forte, por que essa força não está em mim? Por que às vezes eu estou no meu quarto e penso em desistir? Por que às vezes eu estou pensando em regressar às coisas do passado? Senhor, por que eu não sou constante na sua presença?
Cadê essa força, Senhor? Aí eu volto com a palavra do Senhor e ela fala assim: sois forte. A palavra de Deus está em vós. Essa palavra, o que João escreve, ela é direcionada a certas pessoas, não é para todos os jovens. Não é qualquer jovem que pode pegar essa palavra para você. Essa palavra, ela é direcionada simplesmente para aqueles jovens que têm a palavra de Deus nele. Porque a única forma de você fortalecer, pode passar para a próxima. A única forma de você fortalecer é na palavra de Deus. É quando você se prostra na presença do Senhor. Aleluia. Quando você se dedica às coisas do Senhor. Glória a Deus. Aí sim, você vai se fortalecendo. Por mais que esteja o mundo desabando na sua vida. Por mais que as coisas estão dando tudo errado. Mas a partir do momento que você está alicerçado na palavra de Deus, na rocha que é Jesus, você se fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Paulo fala acerca disso, né? Paulo fala assim, olha, é quando eu estou fraco, é que eu me sinto forte. Amém? Assim devemos ser nós. Quando estamos alicerçados nessa palavra. Né? Quando estamos ali prontos para fazer as coisas de Deus. E para vencer o maligno, não há outra forma. Não há outra forma de vencer o maligno, senão nos prostrarmos perante ao Senhor. É verdade. Já foi falado aqui essa noite acerca disso. Né? E eu só quero complementar, porque eu garanto, se o culto pudesse acabar agora, o pastor já entregar a bênção apostólica, a gente estaria aqui abençoado. Porque cada palavra que eu ouvi desses jovens, os louvores entoados, foi uma bênção para a minha vida. Eu já saí daqui edificado. E assim o Senhor continua falando essa noite, esta palavra. Continuando, no capítulo 15 ele fala assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Há duas coisas que a Bíblia deixa bem específica, a qual não devemos amar. É o mundo e as coisas que há no mundo. Glória a Deus. Porque eu vejo o seguinte, o mundo é lugar de perdição. A Bíblia fala que o mundo é de quem? É de Deus o mundo? Aí já está dizendo tudo. Se o mundo é dele, deixa ele para lá. Certo? Então vamos nos misturar com as coisas do mundo. Glória a Deus. A Bíblia ela dá várias ênfases que Deus, ele não é a favor de mistura. Deus, pelo contrário, ele é contra a mistura. Se formos olhar a Bíblia, lá em Deuteronômio e no livro de Juízes, quando o povo, ele depois de ter passado, ter enfrentado o deserto, ele herda a terra prometida, mas Deus deu uma ordem. Deus falou assim, olha pessoal, é o seguinte, essa terra é de vocês, mas olha, mata todo mundo que está aí. Não deixa sobrar nada. O povo que está aí mata tudo. Não quero que vocês se misturem com eles. O meu povo não vai misturar com esse povo. Porque esse povo é um povo que adora ídolos. É um povo pecaminoso. Então, para que vocês não se misturem com eles, mata todo mundo. E assim fez Josué. Liderado, Israel sendo liderado por Josué. Deus já tinha dado uma palavra para ele. Lá em 1 Josué 6, Deus deu uma ordem. Josué, olha, você não vai desviar nem para a esquerda nem para a direita. E outra coisa, mais uma vez vem estamos a falar, a palavra. Não afaste de você a palavra. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Mas tem essa ordem. Esteja a palavra contigo. A Bíblia é a única forma que podemos ter conhecimento sobre Deus. Então, todos os dias, devemos nós, jovens, procurar nos entender mais sobre a Bíblia. Sobre o que Deus quer para a nossa vida. Porque é o único livro que, em vez de você somente ler, você medita nele e ele fala com você. Por vários momentos da minha vida, eu passando por situações, eu pego a Bíblia, abro a Bíblia, é incrível. Acho que muitos de nós aqui tivemos essa experiência de ler, pegar aqui, meu Deus, isso aqui foi escrito só para mim. Se alguém deu isso aqui, foi de ousado, porque é para mim isso aqui. Essa experiência que nós devemos ter com Deus cada dia mais, alicerçado na Bíblia, na palavra de Deus. Essas misturas que hoje nós fazemos, devemos ter muita atenção a isso, igreja. Ter muita atenção a isso. Porque a igreja, eu vi lá no Brasil hoje, eu estive lá, eu fiquei até um pouco assustado. Eu fui na igreja
que aquilo parecia misericórdia. Um colega meu me chamou, não, vamos ir no tem um negócio dos jovens lá e o negócio lá é bacana. Eu não vi diferença nenhuma de uma igreja e uma discoteca, aquilo era para mim a mesma coisa. Às vezes eu fico pensando assim, mas isso aqui é para chamar a atenção dos jovens. Eu discordo disso aqui. Na minha opinião. Tem pessoas que defendem essa tese, mas eu discordo dessa opinião, porque eu acho que quem salva e quem convence do pecado não é as músicas misturadas, não é um globo de luzes em cima de uma igreja, mas sim o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não precisamos buscar coisas do mundo para dentro da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Se é o Espírito Santo de Deus que convence, por que então devemos trazer coisas, tampar o sol com a peneira? Verdade. Vamos chamar os jovens aqui, porque aqui tem uma batida diferente. Aqui você pode pegar de bermuda, colocar um chapéu, vir pro público, porque aqui o pessoal aqui é underground. Aqui não. Aleluia. Aqui essa igreja não. Glória a Deus. Amém? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é separada. Aleluia. Oh, glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus ela é santa. As vestes delas é branca, como a neve. Amém? Então eu quero passar para a próxima imagem. Em Salmos, capítulo 1, livro de Salmos, ele fala assim, a gente não se assentar nas rodas dos escarnecedores, né? Não estar ali junto com os ímpios. E eu confesso aos irmãos que aconteceu algo bem interessante comigo no Brasil. Eu estava lá e olha só que coisa, como a gente é falha, né? Chegou um amigo meu, o meu melhor amigo, é um irmão para mim. E ele é DJ. Ele é um DJ muito reconhecido, toca nas melhores festas. E teve um evento de um grupo muito famoso, sertanejo, uma dupla muito famosa. E ele falou assim, olha, vamos lá, você me vê tocar? Eu falei assim, não, eu vou, mas depois você vai na igreja comigo. Mas eu fui. Cheguei lá e ele falou assim, olha, como eu sei que você já não é mais da bagunça, porque antes, meu irmão, o negócio era festa dia sim também. O negócio comigo era todo dia noitada. Eu disse, ó, como você não é mais na bagunça, vou te colocar lá na área VIP. Você vai lá para a área VIP, você fica lá sossegado, terminando de tocar, a gente vai embora. Eu, beleza, vou para a área VIP. Eu estou lá na área VIP, tranquilo, vendo aquela bagunça toda, o pessoal bebendo, o pessoal dançando, e aquilo já não era o meu mundo, mas eu estava ali. Eu estava junto com os ímpios. Aquilo já não fazia mais parte de mim, mas eu busquei aquilo. Né? E de repente, quando está quase acabando, do nada, eu estou lá tranquilo e ouço os barulhos dos tiros. Meu Deus. Mas foi tão perto de mim, irmão, que a minha camisa manchou de sangue. Jesus. O cara lá de baixo, a área VIP em cima, me deu os tiros lá. E eu falei assim, Senhor, tá vendo aí? Tá vendo o livramento que você tá dando, até mesmo quando a gente é falho? Porque Deus cuida da gente. Mas foi um alerta. Foi um alerta na minha vida. E para piorar, igreja, meu amigo nem foi na igreja. Eu fui mais para poder levar ele, né? Mas isso aí é conversa. Pode passar para a próxima. Então, não devemos estar juntamente nessa situação, sentar nas rodas dos escarnecedores. Amém? Porque, como diz em Coríntios, 2 Coríntios 6,14, no capítulo 6, os versículos 14 ao 18, Paulo ele fala acerca de um jugo. Talvez muitos aqui não sabem o que é um jugo. E eu trouxe essa imagem para dizer mais ou menos o que é um jugo. O jugo é aquela peça que coloca nos bois, para poder, antigamente não tinha esse maquinário todo que tem hoje. Era através daquilo ali que os trabalhos eram feitos na zona rural. Um trabalho mais manual. Então, igreja, da mesma forma, acerca do jugo que há nas nossas vidas, essa peça, ela só poderia ser colocada se os dois animais
neste caso aqui ilustrado com 2 bois, você for reparar ali, eles têm a mesma estatura, é o mesmo tipo de raça, não é? Para que não houvesse o quê? Um desequilíbrio, certo? Assim tem que ser o nosso. O jugo, o nosso jugo que está sobre a nossa vida, que é o jugo do Espírito Santo de Deus, que é o jugo do Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus. tem que estar bem alinhado. Não devemos nós andar com pessoas do jugo desigual. Amém? Passa para a próxima, por favor. Essa aí é bem engraçada. Isso serve no namoro. Tá, jovens? Serve muito no namoro. Porque tem muito jovem, eu já vi muito. Eu tenho um amigo meu, que até conheceu da igreja, o pastor Mário também conhece muito, o Aron. Ele é um servo de Deus abençoadíssimo. Muito abençoado. Mas ele se interessou por uma menina que não é da igreja. E ele fala assim, nossa, mas está complicado. Porque ela não é da igreja e agora o que eu faço? Ela está querendo ficar comigo, ela quer namorar, mas ela não é da igreja. Eu falei assim, ó, meu irmão, primeiro você ganha ela para Jesus. Depois que você ganha ela para Jesus, aí você pensa em namorar. Né? Porque você, da mesma forma do jugo desigual, num relacionamento a 2 ainda, eu creio que talvez possa ter alguma pessoa aqui que já viveu com isso, de ter um marido que não estava na presença de Deus, um marido que não tinha os mesmos pensamentos que você tinha em relação à casa do Senhor. Então, você via a dificuldade que era. Às vezes você chegar e falar assim, olha, hoje eu tenho que ir para a igreja. Ele falou assim, não, você vai ficar em casa, você não vai para a igreja. Então, se o jugo desigual, você conviver com a pessoa, já é ruim, imagine você no relacionamento a 2, o sofrimento que é. Então, jovens, a melhor coisa que você tem a fazer é que quando chega a cidade, a gente pensa logo em namorar, em conhecer uma pessoa, né? Procure alguém que tenha Deus. Que primeiramente, antes de dizer para você que te ama, ele ama primeiramente a Deus. É, Jesus. Isso mesmo. Porque um relacionamento cristão, ele tem a sua base, tem o seu fundamento. E o destino do relacionamento cristão é o casamento. Tanto quando você arruma uma pessoa para namorar, você já tem que ter essa certeza, olha, é para casar. Aleluia. Mas que depois não venha acontecer. Mas aí o seu foco tem que ser esse. A Bíblia nos ensina isso. Porque tá aí só para. Depois fica com um, fica com outro. Aí depois fica com outro. Aí o negócio fica feio. E o seu testemunho, como é que é? Para onde é que vai? É verdade. Cadê o testemunho? É verdade. Passa para a próxima aqui. Aleluia. Agora eu quero falar com os jovens e com os pais dos jovens também. Eu tive a ver e tive a pesquisar também. Lá no Brasil, eu falei acerca disso também. A gente teve a oportunidade de estar falando, tendo uma palavra no congresso lá, e tinha mais ou menos uns, eu não quero ser exagerado de igreja, mas acho que é mais ou menos uns 400 jovens em um congresso. É porque no Brasil, quem veio da igreja no Brasil sabe que lá a facilidade do evangelho é muito fácil, né? E até anima mais aos jovens. Eu falei com o pastor ontem, eu falei, pastor, eu estive lá pregando na igreja lá e o irmão chegou assim, ô meu irmão, toma aqui uma benção pra você. Aí quando eu cheguei em casa, que eu abri o envelope, olhei para a bênção, eu disse, eu vou ficar por aqui. O negócio aqui tá bom. Se isso aqui é uma bencinha, eu vou ficar por aqui. Mas a gente foca nessa facilidade, nesse comodismo, e esquecemos o foco. O que Jesus realmente quer para nossas vidas. Porque o nosso intuito quando viemos para cá, quando Deus nos levantou aqui nessa nação, foi para pregar o Evangelho. Foi para salvar as almas que estão aqui necessitadas e sedentas. Glória a Deus. Precisando ouvir de nós uma palavra. Amém? E eu, olhando, pesquisei um pouco, e hoje em casa ainda voltei a acrescentar um pouco. E tem coisas que afetam mais os jovens hoje em dia. A primeira coisa, eu quero falar sobre 5 delas.
Eu vou ser bem breve, eu falei que a minha palavra vai ser bem curta, e eu já estou finalizando. Uma coisa que hoje em dia, em primeiro lugar, que mais afeta os jovens, é a falta de amigos, é a amizade. A amizade em si afeta muito os jovens. Um por ter poucos amigos ou nenhum, acaba sendo pessoas retraídas. E os pais têm que observar isso. Outros, por ter amizades que não convém ter, eu falo para vocês que eu fui criado no lar evangélico e eu tive uma experiência com isso. O meu irmão, ele estava na igreja porque minha avó levava sempre para a igreja. Minha avó seguia ao pé da letra, a Bíblia, quando diz que devemos ensinar os caminhos dos nossos filhos, o caminho que a gente deve andar para que cresça, não venha desviar dele. Só que, entretanto, chegou uma altura em que o meu irmão, ele conheceu certas pessoas, a qual levou ele para o mundo das drogas, a qual ele levou ele para o tráfico. Meu irmão, ele chegou uma arma, está apontada para a cara dele, a pessoa disparar para poder matar ele. E com a honra e glória do Senhor, nenhuma bala saiu daquela arma. E de repente eu recebo uma ligação em casa: olha, pelo amor de Deus, tira seu irmão daqui porque vai matar ele. Hoje meu irmão, ele está uma benção, com a honra e glória do Senhor. Só que não pode voltar para a minha cidade, porque no Brasil o negócio lá é feio. Por pouco eles matam, por tão pouco eles tiram a vida de um. Lá não tem essa coisa, R$10, não, você está me devendo, não vai pagar não. Para eles a vida não quer dizer nada. Então, igreja, a amizade, eu falo isso para os jovens e para os pais, vamos estar atentos a isso. A qual tipo de amizade que o seu filho, a sua filha tem. E jovens, vamos dar atenção, vamos escolher mais, selecionar mais os nossos amigos. E outra coisa, falando em amizade, não vamos estar de picuinhas com os amigos. Porque hoje o jovem é o seguinte, ele tem um relacionamento com a amizade que é o seguinte: você falou isso, eu não gostei, olha, então tchau. Vamos ter cuidado mais, vamos cuidar mais das nossas amizades, ainda mais amizades dentro da igreja. Vamos nos fortalecer aqui dentro, porque aqui são os verdadeiros amigos. Tem aqui os amigos que vão orar juntamente contigo. Amém? Pode passar para a próxima. Esse assunto eu vou falar pouco, porque eu acho que tem que ter pessoas mais gabaritadas para falar acerca disso. Mas uma coisa que atrapalha muito o jovem é a sexualidade. O que desvia muito o jovem hoje, o foco da presença de Deus, é a sexualidade. Eu estava vendo, olhando, pornografia hoje é o mercado onde se mais ganha dinheiro no mundo. É tanto que a pornografia hoje ganha mais dinheiro do que o petróleo. Pode uma coisa dessa, igreja? Está repreendido em nome de Jesus. E, nesse dado que eu vi, a maioria que procura esses meios são jovens de 15 a 22 anos. Igreja, então, esse tema, eu vou passar ele, mas é algo que tem atrapalhado muito os jovens. Então, não esqueça de falar com seu filho, não esqueça de conversar com ele. Eu falo para a igreja, eu fui criado sem o meu pai, eu vim falar com o meu pai depois de 22 anos que eu vim falar com o meu pai, e eu não tive essa instrução. Eu sei a falta que fez na minha vida não ter essa instrução. Então, não quebre os tabus. Quebre os tabus. Quando você achar que é necessário já falar, fale sobre isso com seu filho, para que ele venha entender o que é certo e o que é errado. Amém? Já estou finalizando. Só passar para o próximo, rapidinho. Algo que também mais perturba os jovens é o relacionamento com os pais. É ou não é? Fala, Deus. É verdade. Mas André, confesso que eu já tive
Eu já tive uns pega lá em casa também. Já tive uns pega lá em casa. Porque às vezes a mãe fala e você, não, mas isso não é assim, é assado, e não, é desse jeito que você tem que fazer. Não, mas eu penso que é assim. Então, os jovens hoje, eles têm batido muito de frente com os pais. Mas olha, por mais eu falar como filho, por mais que muitas das vezes estamos com razão, vamos dar razão para eles. Vamos dar razão para eles, porque, primeiro porque é Bíblia. O primeiro mandamento de Deus com promessa é o quê? Então vamos honrar os nossos pais e as nossas mães. Olha, por mais e por muitas vezes, nós temos razão, que às vezes a gente... É difícil, mas às vezes a gente tem razão. Eles não veem, mas às vezes a gente tem razão. Né? Outra, para finalizar, vamos ouvir mais os nossos pais e, né, dar mais atenção às coisas que ele fala. Eu digo para vocês, se eu também tivesse ouvido a minha mãe em muitas das coisas, eu não teria passado por tantas lutas e provações que eu passei. Então, por isso que eu falo, vamos obedecer mais os nossos pais. Amém? Outra coisa que atrapalha muito o jovem é os conflitos na escola ou no trabalho, os jovens que trabalham. Mas a escola hoje é algo que dificulta muito os jovens a servir ao Senhor. Porque é o seguinte, o jovem cristão hoje, ainda mais aqui na Europa, eu tive a oportunidade de estudar aqui por um tempo, e vi a dificuldade porque você não tem muitos cristãos, você não tem muitos irmãos na escola. E a primeira coisa que eu falo que existe hoje no jovem cristão é a vergonha. É a vergonha de dizer que, olha, eu sou evangélico, eu defendo a minha fé, eu não vou, como a gente tem falado, não vou se misturar com as coisas do mundo, porque a escola, irmãos, é a primeira coisa que vai ajudar o jovem a se desviar dos caminhos do Senhor. Da mesma forma que você aprende muita coisa na escola, mas muita coisa se inicia na escola também. Eu comecei a namorar na escola. É onde os namoros começam. É onde os amigos, olha, vai ter uma festinha na casa de fulano e tal, vamos lá. Aí você chega lá, aí ó, tem uma bebidinha aqui que é docinha, mas é bom. Aí quando você vê lá o teor de álcool é elevadíssimo, aí você começa a beber. Aí é um colega da escola que chega pra você e fala assim, olha, toma aqui um cigarro. Eu fico impressionado. As escolas no Brasil hoje tem muito disso. Muito. Eu fui na porta da escola, que eu fui pegar o meu histórico, e na minha época também era assim, mas eu cheguei lá e ainda estava pior ainda. Eu via gente mais nova ainda com garrafa de cerveja na mão, de bebidas na mão, bebendo em frente à escola. Eu, gente, que é isso? Aqui eu vejo muito pessoal com cigarro, né? E para mim crianças com cigarro, né? Então esse conflito nas escolas é algo que tanto os jovens têm que estar atentos, permanecer firme com o Senhor Jesus, não só na igreja, mas aonde você estiver, seja um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Não esqueça a sua origem, não esqueça quem você é. Amém? Eu quero finalizar com essa última imagem. Outra coisa, imagem. Nos importamos muito com a nossa imagem. Queremos passar hoje para as pessoas, às vezes até o que não somos. Mas para agradar, nos transformamos, nos mudamos. Né? E hoje a imagem, a preocupação com a imagem, com se vestir, com usar as maquiagens, como aqui está descrito aqui na imagem, os homens com as roupas. Né? Tem uma moda que eu vi antigamente aqui, que eu quase não vejo mais, que as calças lá embaixo, e andava aquilo assim, aquilo era moda. Aquela coisa era uma coisa mais horrível da minha vida. Eu olhava para aquilo e Jesus, como é que alguém tem coragem de usar isso? Mas tinha, né? E ainda tem. Isso aí, irmã, queima. Está queimado. Mas, irmãos, é assim, essas coisas que vêm atrapalhar a nossa juventude, todas elas são caídas por terra.